E aí, povo que curte videogame, hashtags. Então é Natal, que você fez. Que horrível. Bem-vindos ao Gamepad, é o programa que toda semana te conta o Paranauê pra você manjar mais os Paranauês. E a gente, já que está no final do ano, vamos fazer um especial muito lindo e maravilhoso sobre jogos de plataforma. Plataforma é um dos gêneros mais usados em videogame, um dos gêneros que iniciou aí essa coisa linda e maravilhosa que a gente chama de joguinhos. E é claro, vai ter muitos e muitos exemplos, então fique atento. Jogos de plataforma são exatamente o que o nome fala. Você tem um avatar que corre, pula e interage em plataformas. Então tem muitos jogos assim, e é claro que ele não é necessariamente um gênero puro, ou seja, tem vários jogos que usam mecânica de plataforma e se misturam aí com outros gêneros e tá tudo bem. Mas também existem games que são somente jogos de plataforma. A mecânica como gênero surgiu na década de 1980 com um jogo chamado Space Panic, que é considerado o primeiro plataforma de todos. Como estava muito no começo, você não necessariamente podia pular, você só caía em Space Panic. E era uma tela estática, a maioria deles começou assim numa tela estática. No mesmo ano, por exemplo, saiu Nichibuto's Crazy Climber, onde você só podia escalar. E os dois meio que influenciaram todo este gênero. Para você pensar, pensa que assim, uma plataforma pode ser desde um Contra até um Castlevania ou um Mario. Então, são muitas possibilidades, saca? Mas foi lá por 83 que finalmente surgiu jogos onde você podia pular, ou ir para baixo ou ir para cima. Mas a maioria deles acontecia realmente numa tela só. E é claro que o nosso digníssimo Donkey Kong, lançado em 1981, é considerado o primeiro plataforma. Afinal, você podia poder, né, subir, descer, resgatar a princesa e etc. 5 meses depois de sair Donkey Kong, é lançado um jogo chamado Jump Bug, que tem um carro que pode, tipo, ultrapassar e super em velocidade, pular em nuvens e prédios e outros tipos de edifício, montanhas, etc. E eles meio que começaram aí toda essa dinâmica. Em 82 vai sair o primeiro Mario Bros, que tinha 2 players, mas ainda era numa plataforma meio estática. E a partir daí, vários jogos vão contribuir para a gente poder criar aquilo que hoje a gente conhece como um jogo de plataforma. Por exemplo, teve um jogo dos Smurfs e outro jogo chamado Snook, que deram pra gente terrenos diferentes, porque antes eram realmente somente plataformas. Enquanto isso, o clássico Pitfall mostrou que a progressão lateral e as fases podiam ser enormes e ter muita exploração. Hoje, obviamente, a gente não acha isso, mas para a época foi um jogo muito importante que mostrou aí a potência que a gente tinha em plataformas para criar coisas bem malucas. Pensa que, por exemplo, quando o Castlevania foi lançado, ele é várias fases de plataforma, exatamente como Pitfall, só que num mapa enorme. Então, é uma fórmula aí repetida, usada de um jeito novinho, mas repetida. Em 83, Impossible Mission lançou toda uma coisa de como cuidar do seu personagem, que ia se tornar inspiração para Prince of Persia. E logo depois dele, Pac-Man também ganhou uma plataforma, que é chamado Pac-Land. Pac-Land, inclusive, é considerado uma das grandes influências do que se tornaria o arquetípico plataforma, que é, claro, Super Mario. A gente já chega nele. E o legal de Pac-Land é que ele tinha várias camadas de progressão, que era uma coisa super moderna para a época também. Em 84, Legend of Cage mostrou pra gente que plataformas podiam não só estar do lado, mas pro outro lado também. E para cima e para baixo. E adicionou aí uma camada muito louca. E daí é assim, em 85, que Super Mario, aquele que é o tradicional, quando você quer apresentar um jogo de plataforma, você provavelmente escolhe ele ou Sonic, mas geralmente escolhe ele, nasceu. E quando Super Mario nasceu, obviamente começou a gerar um bando de cópias e outras ideias. E foi por conta dele que a gente teve um avanço enorme. Pensa que essa coisa do pular já começava a trazer outras mecânicas. Então você não só pula, mas você pode bater. Depois ele vai ter, obviamente, florzinhas e outros power-ups. Esses power-ups e o fato de talvez você poder colecionar coisas, na época eram moedas e talvez vidas, mas colecionáveis, resolver puzzles e power-ups são uma tríade muito importante para jogos de plataforma. E tudo isso vai se solidificar no começo ali em Super Mario e depois ser levado para todos os outros jogos. Ou outros jogos vão trazer coisas importantes para essa tríade. Maneiras de usar essa tríade, por exemplo, foram modificadas com Alex Kidd, em 86. Porque ele tinha coisas que eram completamente fora da caixa. Ele tinha loja, ele tinha moto e tinha alguns chefes que tinham uma mecânica de pedra, papel e tesoura, sabe? Então,
logo no ano seguinte, Alex Kidd já mudou muita coisa e a gente pode pensar que, então não são apenas colecionáveis, ou não são apenas formas de encarar o mundo. Você pode encarar o mundo com uma moto, você pode ter chefes que têm mecânicas loucas, sacou? Wonder Boy, por exemplo, foi pegar uma mecânica muito mais parecida com Pac-Land e misturar com velocidade, que era coisa que você já viu falando, outros jogos já tinham feito, mas os gêneros começaram a realmente se misturar. E daí, em 85, a Enix lança Brain Breaker, que traz bastante ação. Essas são a base para o lançamento de outro jogo maravilhoso, gostoso, que eu amo muito, que é Metroid, sacou? Então você vai juntando coisas ali, todo mundo vai entendendo as inspirações e lançando coisas ainda melhores. Em 87... Mega Man vai explodir tudo quando ele fala que você que seleciona a sua fase. Não só ele é um jogo que tem um tutorial perfeito sem ter um tutorial, como ele diz pra você como que você quer jogar. É claro que uma rota específica deixa o jogo muito mais simples, mas ainda assim era um tipo de escolha que não se via em videogame da época. Então ele tá misturando aí tiro, ação, plataforma e um tipo de escolhas. Interessante. 87 teve Bionic Commando e tinha aquela mecânica de arpel, lembra? Que você tinha um bracinho biônico aqui. Então, é muito importante isso porque a gente começa a perceber que você não precisa ter somente plataformas nas quais você pula. Outras mecânicas podem ser usadas desde que tenha a plataforma. Legal, né? Com a chegada da segunda geração de jogos de plataforma, por conta da vinda do 16 bits, essa guerra de consoles realmente se intensificou. Ela já existia, mas ela ficou muito mais pungente. Primeiro você tinha Mario e Alex Kidd, isso continua um pouquinho no 16 bits, depois a famosa e clássica briga Mario versus Sonic. Claro que Mario teve que se diversificar e trazer coisas novas para poder ficar atual, mas a rapidez e o carisma do ouriço azul, lindo e maravilhoso, não criou somente um console, ajudou a fundar uma marca. A SEGA existe muito por conta dele. Então, beijos pra você, seu lindo ouriço azul. Tá, ele não é um porco-espinho, não sei se você sabia. Mas você é maravilhoso. Nessa mesma época aconteceu algo muito importante, que foi a gente tentar fazer movimentos mais realistas para criar animações. Isso aconteceu em Prince of Persia. Pensa que o cara que criou filmou o irmão dele várias vezes fazendo coisas, para ele poder ter uma movimentação perfeita. Isso aconteceu na época da segunda geração, junto com o Duke Nukem, que era lançado para PCs. Sim, o primeiro Duke Nukem era plataforma. A era 16-bit trouxe, eu acho que os maiores clássicos de plataformas de todos os tempos. Teve Sonic 2, Super Metroid, Mega Man Valer, vários, né? Porque tem que ter vários para você poder ser feliz na vida. Castlevania Symphony of the Night. Olha que coisa maravilhosa que foi o 16-bit para a plataforma. Quando o 2D entrou em declínio, as pessoas não queriam mais jogar só coisas 2D, os jogos de plataforma começaram a se adaptar de duas maneiras. A primeira é chamada de 2.5D. É quando o personagem é 3D, mas a jogabilidade é 2D. Isso aconteceu em Clockwork Knight, por exemplo, e é uma coisa que deu certo, mas depois, na época do seu lançamento, não deu assim tão certo. A segunda forma é aquilo que a gente chama de plataforma isométrica, onde os gráficos são 2D, mas a jogabilidade é em 3D. Então você geralmente vê de cima, entende? Tem as 3 dimensões, sacou? Então, tem até um jogo feito pelo Kojima, eu acho que era Penguin Adventure, também tinha Antarctic Adventure, o primeiro dessa série, que eram mais ou menos assim, mas ele foi muito bem sucedido, inclusive ele criou todo um subgênero de plataformas isométricas. E nada disso ainda era 3D de verdade, mas começaram a ter alguns games que tentaram cavar ali o seu espacinho no 3D. Esse jogo maluco que você está vendo na sua tela chama Alpha Wave, que foi lançado nos Estados Unidos como Continuum. É um jogo francês, abstrato e maluco, que pra mim é o primeiro 3D verdadeiro. Ele é louco, mas você está vendo toda a movimentação, o cenário, é tudo 3D. O Guinness Book não concorda comigo, então eu vou dizer pra você qual pra ele é o primeiro 3D verdadeiro, que é um jogo chamado Jumping Flash. Mas Continuum eu acho mais legal, porque ele é mais louquinho, sacou? Mais divertido. Um ano que mudou tudo com relação a 3D, e você sabe o que está vindo por aí, foi 1996. Mas que eu não vou falar hoje.
É assunto para a semana que vem. Então, na semana que vem, a gente fala sobre a grande revolução dos 3Ds nas plataformas. E, por enquanto, eu te deixo com uma dica que é... Se você nunca jogou, experimente Door Door, que é um jogo de 1983. Foi um dos primeiros jogos a ser puzzle plataforma. Outra coisa que a gente vai falar da semana que vem, inclusive, sobre gêneros e subgêneros que saíram aí dos games de plataforma. Se você quer algum tema, pede para mim no higienebrasil@higiene.com, especialmente porque é Natal. Então, muito provavelmente eu vou fazer se você pedir. Então, beijo, Feliz Natal, coma bastante, que é o melhor dia para comer muitos peitos de peru e chesters. Eu vou levar chester amanhã.